porém, permanece naquilo que aprendeste e de que te foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3, 14, 15. Muito bom dia! É muito bom estar com vocês nessa manhã de quarta-feira, essa semana especialíssima das crianças. Eu aposto que tem criança na sua vida. E falando em crianças, hoje o tema é o Cefas. Conhece? Já ouviu falar? Enfim, a gente vai falar sobre isso e vai estar muito gostoso, mas antes quero dar bom dia para o Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lídia. Bom dia a todo o pessoal aí de casa. Como a Lídia disse, né? Criança já começa a pensar também em educação. Hoje a gente vai falar sobre educação, falar sobre diversão, sobre projetos, sobre obra de Deus, tudo aqui no nosso programa. Mas para começar, eu quero já mostrar para você o nosso Stories que edifica. Quando a gente dá uma rodadinha ali pelo Instagram e ver o que tem que presta, né? Tem muita coisa que não presta, mas o que é bom a gente traz aqui para vocês. Nosso Stories que edificam de hoje é da página Pão Diário Oficial, tá lá, né, falando sobre os pais da igreja, lá do começo lá, esse é de 400 depois de Cristo. Jerônimo colocou, ó, eu preferiria falhar pela minha capacidade do que pela minha vontade de servir. Então, que a gente já pegue isso aí para refletir hoje no que a gente vai falar sobre serviço. Então, ele coloca assim, ó, eu preferiria falhar pela minha capacidade do que pela minha vontade de servir. Então, que a gente possa ter vontade de servir. Já lá, vai lá, então lá segue o Pão Diário Oficial. São páginas que realmente trazem um conteúdo legal para a gente já ver essas fotos, já ficar refletindo durante o nosso dia e ficar pensando. Muito bom, gostei demais. E para falando em conteúdo que edifica, vamos para a dica de música de hoje. E falando em criança, falando da Semana das Crianças, nós escolhemos uma música que é um sucesso no meio dos pequenininhos, que fala Meu Melhor Amigo Tem um Nome, do Samuel Nóbrega, nosso querido Samuel, e a banda QBG, que fala assim, vou ler um trechinho para vocês. Meu melhor amigo tem um nome e o nome dele é Jesus. Ele traz paz, perdão e amor, Filho de Deus e Salvador. É um amigão aqui e agora. Conto com ele a qualquer hora. Meu melhor amigo tem um nome e o nome dele é Jesus. Essa é a dica de música de hoje para você. E nós recebemos vídeos aqui da criançada e elas falaram que gostam do tio que canta. Depois a gente vai passar essa música um dia. Então fica aí a dica de música, espalha para os pequenininhos, para as crianças que tem na sua vida. E se não baixou ainda o aplicativo da Rádio Pinheiros, baixa lá no Google Play ou Apple Store, gratuito, para você ouvir aonde e quando quiser. É isso. Tem ao vivo também, né, Samuel? Toca ao vivo gravado. Nosso ao vivo gravado aqui no Pinheirinhos TV. Então fica ligadinho, você deve estar conhecendo um pouco o rosto dele aí. Ele também está com um canal de música para criança, você pode entrar lá e pesquisar o Samuel Nóbrega. Eu quero saber de vocês agora do nosso tema, para a gente começar a nossa conversa aqui, para vocês irem falando no chat, para a gente interagindo. Você conhece o Cefas? Não estou falando lá da tradução lá de Pedro na Bíblia, não. Cefas, o colégio aqui. Você conhece? Já ouviu falar? A gente fala bastante aqui, às vezes fala uma coisinha ou outra. O que você acha que é, você que não conhece? Manda aí pra gente ter uma manhã legal. Pode ir interagindo, colocando também sobre como é que foi sua infância. Vamos conversando, a ideia é que seja uma manhã bem agradável. E olha, você vai se surpreender com o Cefas. E para falar conosco sobre o Cefas, nós convidamos duas pessoas muito queridas, que é o Paulo Fernandes, que é o presidente do Cefas, e também o Eduardo Valente, que é do Marketing, Comunicação e Parcerias. Como eles mesmos falaram, dois servos de Deus que amam a obra e as crianças, e dá para ver pelo trabalho deles. Quero dar bom dia para vocês. Bom dia, Paulo. Bom dia. Pega o microfone ali para a gente. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Lídia. Bom dia, Pedro. Obrigado pelo convite. É um prazer tê-los aqui para mostrar desse trabalho tão bonito que é o Cefas. Nós já fizemos programas com a rádio, né? Já falamos. E agora a gente vai falar um pouco mais, porque como criança não para, é alegre, é feliz, né? E tem sempre novidade por vir, né, Paulo? Eu vou pedir para vocês já falar, pode ser o Paulo, explica para a gente o que é o Cefas, para quem nunca ouviu falar, né? Ou para quem não conhece o Cefas.
O Cefas é uma escola para crianças pequenininhas, né? Ela surgiu há quase 40 anos atrás e num bairro bastante carente, com a ideia de ajudar aquela população daquele bairro. Fica lá em Coab 2, em Carapicuíba. Carapicuíba é uma cidade dormitório, né? Basicamente as pessoas moram em Carapicuíba e trabalham em São Paulo. Então tem necessidade de deixar os filhos pequenos numa escola e tal. Então, o Cefas é isso, é uma escola, ela tem de crianças, de bebês, assim, de 6 meses a 5 anos. Então, as mães deixam as crianças lá, elas passam o dia, né? E o Cefas, ele sempre teve essa visão de ser um braço social da igreja, mas também um braço missionário, né? Porque a gente considera muito importante que a gente pegue uma criança pequenininha e naquele momento comece a ensinar, né? Falar de Deus, falar de Jesus, né? Então, musiquinhas, pequenas orações, coisas assim. Então, a gente vai incutindo na criança, desde bem pequenininho, né? A mensagem de Deus, né? Então, basicamente, o Cefas é isso. Ele hoje está, de uns 20 anos para cá, ele é um braço da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? Nós trabalhamos, né, juntos, né? E a igreja suporta o Cefas de várias maneiras. Nós também temos uma coisa interessante, que é o material didático, é todo do Mackenzie, né? O Mackenzie é um grande parceiro nosso, então, o mesmo material didático que uma criança daquela idade tem no Mackenzie, ela tem no Cefas, né? Legal. Então, basicamente, é isso. Que demais. E assim, é interessante também frisar que, geralmente, essas escolas com essa qualidade, toda mãe quer ter um filho com essa qualidade, esse cuidado, né, todos esses detalhes. Mas, geralmente, é caro, né, Paulo? Fala um pouquinho desse diferencial que tem. Então, o grande diferencial do Cefas na região é que é uma instituição sem fins lucrativos, né? Nós não temos nenhum tipo de apoio, assim, ninguém banca, né, o Cefas, né? Então, o Cefas vive do quê? Ele vive das mensalidades que os pais pagam, porém a mensalidade é apenas a divisão da despesa pelos números de alunos, tá certo? Então, se a gente pega lá o custo do Cefas, a folha de pagamento, água, luz e tal, e aí o que a gente arrecada dos pais é só o que precisa para pagar as contas. Então, a gente não tem fins lucrativos, né? O conselho não é remunerado, etc. e tal. Então, a gente precisa pagar as refeições, as crianças se alimentam na escola, tal. Então, com isso, a mensalidade fica baixinha, né? E aí as mães daquela região conseguem colocar o filho lá. E inversamente, a qualidade que a gente busca é o oposto, né? É de uma escola high-end, tal. A gente tenta fazer o melhor possível, né? Pelo menor custo possível, né? Porque o pessoal às vezes pode estar, o Paulo fala super bem, o Edu também, o pessoal, nossa, mas esse pessoal deve ser um palácio lá, o Cefas, né? Lá, o sistema do Mackenzie e tal, mas é um ministério, né, Paulo, o Edu, né? Como é que é a equipe lá, como é que funciona, como é que essa questão do conselho também, né? A organização básica para que tudo dê certo é que exista um link entre a igreja e o Cefas. Isso é muito importante. Então, a gente tem todo o conselho da igreja hoje, que dão todo o apoio, que estão com a gente. Nós temos reuniões mensais, então isso já é super importante. Então, esse link com a igreja, ele tá selado, né? Do ponto de vista de organização do Cefas, organizacional mesmo, nós temos eu, o Paulo e o Esser, que criamos o Conselho do Cefas. Então, esse conselho, ele é o conselho que recebe todas as demandas diárias do Cefas, decide e passamos para a diretoria, para a Neuza Milian, que é a nossa diretora executiva, né, que realmente toca o dia a dia da operação. Hoje, como o Paulo comentou, nós temos crianças de berço até 5 anos de idade e elas têm, com a oportunidade de ter um ensino de altíssima qualidade, como é o ensino do Mackenzie, mas como nós comentamos no início, nós somos uma instituição sem fins lucrativos, que não depende de governo, que não tem leis de incentivo, que não tem nenhum outro tipo de apoio, a não ser o apoio da igreja, né? E dos muitos membros da igreja que fazem doações e que nos mantêm.
A Lídia tocou num ponto bacana que eu acho que é legal a gente reforçar, que hoje o nível de uma escola do Cefas que fica em Carapicuíba, ele tem a mesma qualidade de uma escola que fica em Moema, Morumbi, seja qual for o bairro. Com uma criança que passa o dia numa escola dessa, em torno de 3, 4, 5 mil talvez, no Cefas não. O nosso preço máximo é R$ 850. Né? E a criança tem 5 alimentações, enfim. Então, a gente tem sim... Os cristãos que são os melhores, né? Sem dúvida alguma, Lídia. Isso é o mais importante. E a gente tem contato diário com pai, com mãe. A Neuza passa, a nossa diretora passa no nosso grupo de WhatsApp muitos exemplos e depoimentos em áudio de mães que é de emocionar, principalmente agora, em época de pandemia. Sim. Que a escola teve que, você imagina, criança trabalhando com EAD, professores passando informações das crianças para as crianças via EAD. Então, foi um grande diferencial. Tanto é que a própria prefeitura acho que é um dado legal, a prefeitura de Carapicuíba, a Secretaria de Educação, e aí todo o mérito da Neuza, usou como referência o Cefas, o sistema dos Cefas de EAD, como referência. Né? Então, é isso. A gente tem uma estrutura simples, uma estrutura com muito amor, como o Pedro, que um dia desse, lá da ecoterapia, disse aqui, a gente está lá para servir, e é isso que a gente faz, e é isso que a gente tem feito, com uma qualidade altíssima, com gente simples, e à disposição de todos os membros para uma visita. É isso. Fala, Pedro. Não, eu queria saber, é um braço da igreja e tal. Como é que começou o Cefas, Paulo? Como é que surgiu, né? Então, o Cefas surgiu, vamos dizer assim, numa carona do surgimento do próprio bairro de Coab, né? Então, você imagina um lugar assim, próximo de São Paulo, já em outro município, porém com grandes áreas. Então, o Estado, a Prefeitura foi lá e construiu grandes conjuntos habitacionais, né? Criou uma grande população residente ali. E aí o Cefas, então, foi criado como uma maneira de ser um braço missionário, quer dizer, você levar a palavra de Deus ali, mas através de uma escola para suprir necessidades que a própria população ali precisava, né, de colocar crianças pequenas. Ele não foi inicialmente feito pela Igreja de Pinheiros, né, ele passou por outras igrejas, e num dado momento em que o Cefas ficou numa dificuldade muito grande de continuar existindo, né, mais ou menos uns 20 anos atrás, a igreja, então, encampou esse trabalho, e durante muitos anos houve uma figura que eu não posso deixar de citar, que é o Milton, né, o Milton querido, né, a gente morre de saudades dele, e ele abraçou o Cefas de um jeito assim que ele tocou aquilo durante muitos anos, pessoalmente, sabe? Então, a gente, inclusive, fez uma homenagem a ele, pequena. A gente fez uma biblioteca e colocou o nome dele na biblioteca, lá no Cefas, né? E eu penso muito nele muitas vezes que eu estou lá. E uma vez eu estava numa reunião aqui com o Arival, e quando a gente estava começando a pensar na expansão da igreja, tal, com outras pessoas, e na hora de orar, o Milton, com aquela voz dele assim, né, que ecoava, né, ele falou assim... E era em relação a esse assunto daqui da igreja, mas eu acho que isso serve para a vida, né? E serve para o Cefas. Ele falou assim, não importa o que a gente faça, não importa o que aconteça, o importante é a gente estar no centro da vontade de Deus. A nossa oração tem que ser para descobrir o que Deus quer que a gente faça. Se é uma igreja maior, se é menor, se é 2, se é 3 e tal. E no Cefas, né, Edu, a gente sempre para pensar e fala, bom, né, Deus está olhando, é para a gente fazer o quê? Né? Então, é isso que tem nos guiado. Né? Então, o Cefas surgiu, então, com essa necessidade de uma população carente, de ter uma escola e tal. Então, houve, né, igrejas a primeira igreja que fundou estava com essa vontade, e com o tempo, então, foi se transformando, e nesses últimos 20 anos, né, um grande período com o Milton, e agora com a gente. Eu acho que ele está, então, num momento bem bacana assim, de se transformar, sabe? Se transformar de uma coisa
mais assim simples, que era do sentido da operação, para uma operação mais sofisticada, mais bacana, sabe, mais contemporânea. Mantendo o preço e qualidade. Mantendo a qualidade, mas como o Edu falou, outra coisa, a história do preço, né? O Edu citou um preço aqui, mas assim, a gente tem bolsistas, né? Então tem mães que chegam lá e assim, a mãe não tem condição de pagar nem aquele preço, tal. Então o que a gente faz? A gente pede a documentação da família para confirmar então a renda, a dificuldade e tal, e a gente tem vários níveis de bolsa, né? Então a gente oferece dentro da nossa capacidade para que a mãe possa continuar tendo. E aí vou citar um caso aí da pandemia, que a pandemia houve uma mãe que chegou lá e falou, olha, eu não, né, eu fiquei desempregado, agora meu marido, e eu assim com dor no coração vou tirar o meu filho daqui, tal, pequenininho, e a Neuza falou assim, não vai não, né? Eu falei, não, eu vou porque eu não posso pagar. Eu falei, não, então agora você não paga, né? Então ela deu uma bolsa de 100%, né, para aquela mãe, que assim, uma mãe que ama, a gente ama o Cefas, assim. Então, assim, eu acho que a gente tem essa missão também, sabe, de olhar para as famílias, sabe, não olhar só para a criança, missão social, né? E o que tiver dentro da nossa possibilidade, a gente fazer. E o mais bacana dessa história da mãe é que, algum tempo depois, acho que uns 2, 3 meses depois, o marido se empregou e ela voltou lá e falou, olha, eu não preciso mais, eu já posso pagar um pouco, entendeu? Sabe? Então, não é uma pessoa que quer aproveitar, sabe? Não, ela foi lá e começou a pagar, sabe? Então, a bolsa dela passou para ser de 50, 70, sei lá. Mas é bacana, a gente tem essas coisas acontecendo lá. Acho que um outro exemplo que é bacana a gente colocar, que é essa época, de novo, pandemia, né? Nós tivemos um apoio da igreja com as cestas básicas, que é a campanha que ainda está rolando aí. E aí, logo no início da pandemia, o que aconteceu? As crianças foram para casa, a escola ficou vazia, os professores começaram a preparar as aulas à distância, e muita gente, como o Paulo comentou, muita gente falou, olha, não vou mais mandar meu filho, eu perdi o emprego e agora não tem mais o que fazer. E aí o que nós começamos a fazer? Mas espera aí, essas famílias perderam o emprego. Se perderam o emprego, perderam o poder aquisitivo. Ou ficaram sem, zero. E agora, como é que eles comem? E aí nós já fizemos o link do Cefas com a igreja e nós começamos a mandar as cestas básicas da igreja e parte de um outro apoiador do Cefas, que é a CBN, e começamos a comprar pela CBN cestas básicas e a receber as cestas básicas da IPP. Uau! Quando nós começamos a encaminhar essas cestas básicas para os pais e mães, eles não acreditaram. Poxa, mas espera aí, eu tiro meu filho da escola ou paro de pagar e mantenho na escola, mas a escola está mandando cesta básica para minha casa. Uau. Então, acho que essa é a grande pegada quando se tem uma igreja missionária como a nossa por trás. Cristocêntrica, né? Sem dúvida alguma. Reflete Então é isso. Cristo, né? Você vê, a gente fez o programa aqui com o Pedro também do Ecoterapia e ele contou testemunhos também. Quando tem uma instituição assim, e agir como Cristo agiria, né? Isso realmente é um grande diferencial e é raro de encontrar isso hoje, pessoas que são fiéis a Cristo nesse sentido, sabe? É muito bonito e a gente glorifica Ele porque o que temos de bom vem dele também. Sem dúvida alguma. O Pedro Pedro Duche, um abraço, Pedro. Pedro é um herói, ele está ali sozinho, né? Nós temos aqui um amor pela obra, sem que dúvida. Isso é o que move o povo de Deus. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E falando em amor, as crianças, como que são o dia a dia das crianças lá no Cefas? Primeiro que é uma escola de educação infantil e quando você chega ali, acho que todos os teus problemas ficam para trás, né? Completamente. Para mim, em especial, que tenho filho, o Paulo tem filho, enfim, então para nós é meio que voltar à infância. Minha filha hoje está com 18 anos, a Duda. O Paulo também tem 2 filhos maiores de idade, enfim. Então, quando a gente entra ali, é uma experiência de você voltar no tempo e você voltar a ser educado, porque aquela coisa do pai, da mãe, da família, com criança dentro de casa, isso vai acabando, né? Porque você vai chegando numa certa idade que você para de ter filho e pronto.
Mas ali eu acho que tem isso, tem essa pegada. E ali é um lugar muito colorido, a gente procura levar para aquele lugar. O Paulo é responsável por toda a arquitetura, por ser colorido do jeito que é. E é lindo, né? E foi legal, é legal fazer esse tipo de comentário sobre a cor, que quando nós chegamos no Cefas, o Cefas era um prédio enorme azul. Um azul feio. Da cor do céu. Exatamente, mas era um azul feio. O do céu é bonito, ali era meio cinza. Ali era céu meio de São cinza. Paulo. O céu de São Paulo, boa, Pedro. E ali, aí o Paulo, aí um dia eu falei assim, o Paulo, a gente precisava colocar a bandeira do Brasil no meio do terreno, porque a gente passa ali e a gente não percebe o Cefas. E aí o Paulo entendeu, falou, nós não vamos realmente, não é no sentido literal, botar uma bandeira, um mastro no meio, não. Ali era da cor, da visibilidade. E aí o prédio tem uma disposição bacana, porque ele é todo blocado, então você podia colocar em cada bloco uma cor. E o Paulo foi lá, e o Paulo é um arquiteto bom pra caramba, ele faz no braço. Ele não entra em software, não. Ele fez o desenho lá no braço e tal. E o que eu fiz? Eu peguei aquele desenho que o Paulo fez e fotografei. No que eu fotografei, aquilo já virou a capa dos nossos PPTs de reunião, né? Então, isso foi legal. Então, o Cefas é um lugar com criança, é uma escola de educação infantil, é um lugar colorido, é um lugar muito agradável, é um lugar que você tem... Pedro visitou essa semana com a equipe, é um lugar que você tem vontade de ficar, tem uma comida muito boa. Muito boa mesmo. Isso é muito legal, o crente gosta, né? A gente gosta muito de boa comida. Reunião só na hora do almoço lá, né? Sem dúvida. Normalmente as reuniões são marcadas assim, sempre 11 horas. Né? Depois, logo em seguida, já vem o almoço. Então é isso, é um ambiente bacana, é um ambiente bom, é um ambiente de Deus e, principalmente, é uma escola que acolhe, como a igreja acolhe. Então é isso. E ainda com uma qualidade de ensino, né? Sem dúvida, o Mackenzie, né? Indiscutível. Vocês já citaram aí um monte de histórias com os pais, né, também. Deve ter muita coisa, porque quando está no dia a dia, né, quando é algo que está trabalhando ali com os pais, com as crianças, tem muita coisa, muita história, muita coisa muito testemunho, né? Vocês têm algum testemunho, pode começar com o Edu, depois o Paulo falar um pouquinho, de alguma relação com os pais, algo que eles falaram, com as crianças mesmo, crianças que já saíram do Cefas, né, que é uma escola que tem bastante tempo. Tem alguma coisa que vem na cabeça? Assim, Pedro, tem uma coisa que é muito importante. Não é um testemunho em si, mas é uma coisa que nos comove sempre. Nós temos um limite, né? Nós somos uma escola de educação infantil, então a criança completa o pré 2 e vai embora, né? E a gente, todo final de ano, em todas as formaturas, a gente sente aquela coisa, né? Você viu, a gente recebe o pai e a mãe naquele evento de formatura e você percebe que eles estão perdendo, como se fossem parte de uma família. Uau. Né? E isso que para a gente pega, e a gente sente em todos os pais, mães, tios, responsáveis, enfim. Então, isso é o que pega. E a gente está com um projeto para, em 2022, a gente começar a ter o próximo ano, que é o ensino fundamental, a partir do primeiro ano. Ai, que e, a partir daí, a gente conseguir realmente manter esses alunos, né, dentro da escola. Então, não é exatamente um testemunho, mas é um dado que, para a gente, é extremamente importante. Você percebe que tudo aquilo que você está fazendo tem a mão de Deus, tem a mão dos profissionais e que as pessoas sentem quando vão embora. Isso acho que é o maior recado. Fica para sempre, né? Esses dias eu passei ontem, feriado, passei na segunda-feira na frente da escola que eu estudei minha vida inteira. Dá uma sensação legal, né, gostosa, e imagino, né, para as crianças depois passando, né, ainda mais com o ensino, e fica inculcado, né, a questão da palavra de Deus, só pelo amor, né, com que é tratado. Então, um testemunho ligado a esse momento que o Edu falou da saída da escola, né? Uma mãe, então, inconformada, né? Que a gente não tinha o primeiro ano, que ela tinha que tirar o filho, né? E porque ela gosta muito do Cefas, então ela foi em outras escolas e numa delas o filho chegou lá e a professora falava assim, você sabe desenhar a letra A? Né? Ela falou, sei.
Mas quer que eu faça uma palavra ou que eu faça só a letra? Aí eu quero só a letra, tá bom. Né? E o seu nome? Você sabe como é que começa o nome? Eu sei, começa com a letra tal. Quer que eu escreva ou você quer só... Não, eu só quero que você... Então a mãe ficou assim, super assim, feliz de ver o quanto o filho já estava, sabe, alguns passos na frente, né? E a gente tem tido testemunho, na pandemia principalmente, em que esse lado social aflora mais, sabe? Então, a necessidade, sabe? Isso que o Edu falou, mãe liga lá chorando porque chegou uma cesta básica e o filho dela nem estava mais na escola, né? E era assim, a única coisa que eles iam comer, entendeu? Sabe? Então, assim, a gente tem tido esse tipo de testemunho e testemunhos que eu gosto bastante também, que são relativos ao ensino diretamente, né? Então, por exemplo, nós temos alunos especiais, né? Então, por exemplo, tem um aluno autista, né? Então é completamente diferente, né? O cuidado, tá? É praticamente individual, tal. E eu fiquei pensando, né? Como que nós vamos fazer EAD para um menino autista, né, pequenininho, né? E as professoras, e aí eu quero aproveitar para falar o quanto a nossa equipe de professoras é maravilhosa, o quanto elas abraçaram a causa, sabe? Elas entenderam que aquele momento era um momento de se doar, sabe? Então elas fizeram um trabalho, imagina, sem experiência, né, sem equipamentos, né, um telefone lá, sabe, precário, sem internet, uma internet ruim, e elas fazem umas coisas maravilhosas, tanto que vocês estiveram lá, estão nos ajudando, a IPP está nos ajudando a criar o estúdio, né, que a gente quer dar condição para as professoras gravarem uma aula melhor, né? Então, assim, a gente tem eu recebi um vídeo dessa mãe do lado desse filho, né, autista, e ele cantando. E assim, é de chorar, porque o menino cantou assim 3, 4 músicas seguidas, a letra inteirinha, sabe, né? Que ele aprendeu na escola, e a mãe assim mal conseguia falar, porque o desenvolvimento dele na escola foi muito grande, né? Então a gente tem muito testemunho desse tipo em que esse amor, esse cuidado, tal, é refletido na criança mesmo, sabe? A criança fica diferente, né? Então, nesse lado, assim, é muito bom. É uma luta, tá certo? É uma luta gigante, diária, principalmente da Neuza, né? Que é a nossa diretora. A Neuza veio do SESI, né? Assim, com uma super experiência, tal. Ela chegou e a transformação da escola, num primeiro momento, ela foi mais física, né? Quando a gente chegou, e quando a Neuza chegou, mais ou menos 1 ano e meio atrás, a escola virou outra coisa, né? Estabeleceu um padrão assim, sabe? Não, é padrão SESI, é uma escola, entendeu? Então mudou tudo. Alguns professores não entenderam isso, né? Preferiram sair, outros ficaram, e os que ficaram realmente é uma equipe muito bacana, muito coesa, assim, sabe? Se doa muito, e o resultado são esses testemunhos, então, dessas mães aí, né? É muito legal. Incrível. Ô, Paulo, e você falou de um desafio que envolveu todos. Até quem trabalha com comunicação teve um desafio na pandemia dos equipamentos, enfim, de tudo, né? Mas falando em desafios, eu queria saber quais são os maiores desafios, além desses que você já citou aí. Então, eu acho que o grande maior desafio é financeiro, no sentido de que a gente tem uma resistência a acreditar que Deus proverá, né? Então a gente sabe que Deus proverá, né? A gente acredita, mas no dia a dia a gente acha que naquele dia Deus não. A gente precisa dar uma força para Deus, né? A gente precisa ajudar. Fazendo outra obra. Ele estava em outro lugar, estava ali. Então tem dias muito difíceis em que você vê que tem um buraco que você não vê como fechar, mas Deus provê de um jeito. E ele né? deixa, né? Ele deixa você passar. Eu queria, então, lembrar daquelas stories que estavam no começo lá, né? Sim, então, sim. Que diz o quê? Que o problema não é a minha capacidade, né? O que precisa ser importante é a minha vontade de servir. Então, o conhecimento que nós três temos de educação é zero, tá certo? Eu sou arquiteto, ele é de marketing, o outro é economista. Então, a gente não estava capacitado para cuidar dos Cefas, né? Mas a gente tinha essa vontade de servir que estava naquela frase, sabe? Não, nós vamos fazer, nós queremos fazer, vamos fazer, né? E vamos aprender e tal. Então, os desafios, primeiro, é pessoal nosso, de todos nós, por conta de ser uma coisa que não é o nosso
o nosso dia a dia, né? Não é o que a gente aprendeu a fazer. Mas Deus parece que pega a gente pela mão, né? E de repente as coisas ficam claras para nós. Olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tem a parte financeira, então a gente depende das mensalidades e a gente depende das campanhas, né? Então, assim, a gente tem feito poucas ainda, mas a gente pretende fazer mais campanhas na igreja, com os irmãos da igreja, sabe? Para que eles conheçam os Cefas, para que eles possam colaborar, doar, tá certo? Né? Porque o que pode ser melhor do que doar para uma escola que está ensinando a palavra de Deus para criança pequenininha, né? E a igreja tem abraçado quando a gente fez, então a gente pretende fazer mais. O primeiro desafio, eu acho que é esse financeiro, equilibrar as contas, né, e correr atrás. O segundo eu vou dizer que é o desafio tecnológico, né? Então, assim, esse processo que você citou de comunicação, né? O mundo mudando muito rápido, né? Então, de repente, você está dando aula de EAD sem equipamento, sabe? Então, nós estamos com esse desafio, neste momento, de criar um estúdio, sabe? E dar condição, sabe, para os professores que já têm o principal, que é a vontade de fazer e a criatividade, que eles tenham meios para fazer, né? E, por último, eu vou citar o futuro. Né? O nosso desafio é o futuro. Então, nós não queremos assim que reproduzir só, né? A gente quer avançar, né? A gente quer melhorar e a gente quer crescer, né? Então, é isso que o Edu citou do primeiro ano, é um passo natural, né? Então, a gente já está estudando junto com a Secretaria de Educação do município de Carapicuíba, né? O que a gente precisa para poder passar até a primeira série, né? E então esse é o desafio mais bacana no momento. Quer colocar alguma coisa, Edu? É que as pessoas fiquem mais próximas. Amém. Sabe, Lídia e Pedro, de todos os desafios que o Paulo comentou, eu acho que se você pegar tudo isso e abrir as portas do Cefas para as pessoas conhecerem, eu acho que a visão de mundo dessas pessoas vão mudar. Porque, normalmente, dentro de uma igreja, você olha e tudo está focado para o social, mas você não conhece uma igreja que tenha, como a gente tem, uma escola sem fins lucrativos, 100% apoiada pela igreja, recebendo mensalidade de pai e mãe, quando podem, mas que tem essa estrutura, esse por trás, tem toda essa estrutura que a igreja tem para nos manter de pé. Então, assim, o resumo eu acho que as portas do Cefas estão abertas para qualquer pessoa que quiser conhecer o Cefas, para entender como o Cefas funciona. É uma obra missionária, é uma obra de Deus. Ali só tem criança. Se não é de Deus, né? Então, ali é uma obra de Deus, ali só tem crianças. Então, o que a gente quer é dizer para todo mundo que as portas estão abertas, que a gente espera contar com todos para que o Cefas dobre de quase 40 para 80 anos, quem sabe, né? E assim, é interessante analisar que, vendo vocês falar, parece que está tudo redondinho, bonito e não precisa de nada. Não é assim, né, gente? Não é assim. Não é. Quando a gente conversa com a Neuza, e a gente conversa com a Neuza quase todos os dias, acho que o maior desafio de todos é a operação, é o dia a dia, e realmente está ali. Porque ali você escuta pai, escuta mãe, ali você recebe uma intimação de colaborador que saiu, que não entendeu qual era a nova proposta do Cefas. Então, hoje, nós temos 2 casos de pessoas que saíram do Cefas e não entenderam que ali é uma obra social, que é uma obra de Deus, que é uma obra sem fins lucrativos, e no popular colocaram o Cefas na justiça, né? E aí, quando você passa por isso, você fala, peraí, será que a gente tem alguma coisa errada? Será que nós fizemos alguma coisa errada? E, na verdade, somos seres humanos, até podemos ter alguma falha em relação à administração, mas isso acontece. Então, o que a gente espera é realmente continuar a fazer a operação rodar e ser o apoio da Neuza nessa operação diária, que não é fácil.
Que não é E fácil. as portas estão abertas fisicamente, né? Principalmente depois da pandemia, né? Para quem Sem quiser dúvida. ajudar. E virtualmente, para quem quiser entrar nas redes do Cefas, como é que é, Edu? Facebook, olha só, hein? Estão dizendo que o Facebook está perdendo aí para o Instagram. Isso não é verdade. Toda a nossa comunicação, 90% dela é no Facebook. Nós temos Instagram, nós temos um site. O site é aquela coisa, né? A pessoa procura na internet, vai lá e tem lá todos os detalhes, informação. É uma coisa mais informativa. Mas hoje nós estamos lá, Escola Cefas, Colégio Cefas. E ali você encontra todos os nossos vídeos, informações, enfim, tudo Assim como aquilo tá que você escrito. precisar. Assim como está escrito na tela. PH, né? Exatamente. CEPHAS. É isso aí. É isso aí. .com.br. Soletrando a Lídia aí, ó. Tá vendo? Preparando para isso. Brincadeira. Mas legal, é isso. Queria agradecer, então, pela presença de Verdade. vocês, pelo privilégio, por estarem aqui, né? E fazer um apelo pessoal de casa, que quiser conhecer, vai lá nas redes, vai no site, acompanha esse trabalho. Pessoal da igreja que está nos assistindo, rapaziada, vamos ajudar, né? Vamos estar junto. E obrigado, Paulo, obrigado, Edu, Nós é que agradecemos. por toda essa disponibilidade. A gente agradece a oportunidade da igreja e das pessoas que assistem a IPP-TV, né? Cada vez mais gente assistindo, a gente fica muito impressionado. Conheçam o Cefas, né? E conheçam, como o Pedro falou, não precisa ser presencialmente, né? Mas conhecer, se interessar pelas redes e ver o trabalho que está sendo feito lá é uma oportunidade para nós estar aqui falando do Cefas. Então, a gente agradece muito a oportunidade. Muito bom. Bom, Lídia, Pedro, obrigado pelo convite. Parabéns para a IPP-TV, vocês, equipe, Marcos, têm feito um trabalho incrível. Eu, enfim, sou um telespectador. A gente está ali todos os dias no trabalho, com o celular ali do lado do computador, vendo todos os dias. Então, queria agradecer vocês e, para quem está em casa, conheça o Cefas. Que bênção. Tá bom? É muito bom para a gente também ver cristãos que não tem nada a ver com essa com a área, como vocês falaram, né? Que tem essa vontade. É um exemplo não só para nós, mas para muita gente de fazer sempre algo a mais, né? Sempre dá para fazer uma coisinha a mais. Glória a Deus pela vida de vocês, que Deus continue abençoando, Amém. usando Amém. vocês. E obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Que seja mais um de muitos, né? Porque já fizemos programas, né? Sim, de muitos. sem dúvida. Que o pessoal pode achar, mas vocês estão só fazendo propaganda aqui, ó. Estão ganhando só em galardão, né? O Paulo Edu tá ganhando só no céu, só. Tem até uma história boa que o Paulo falou o seguinte, o Esser, porque o Esser, a gente tem um combinado, o Esser foi o presidente até a data e agora o Paulo assumiu e aí ele falou assim, Esser, e o salário? O salário é aquele. O salário é aquele, é muita vontade, tá lá, mas... Vai ser pago depois. Isso é depois, isso é na glória. Isso aí depois você tá acertado. Obrigado, gente, gente. obrigado mesmo. Muito bom. Isso é visão de reino, gente. Uma beleza. Glória a Deus por isso. É isso aí. E agora a gente vai ver o que a dica de livro de hoje da Letícia, que ela fez lá no Cefas essa semana. Toda semana temos uma dica de livro para criança e a Letícia trouxe diretamente do Cefas esse lugar especial, abençoado, a dica de leitura. Então conta aí pra gente, Letícia, qual a dica de livro de hoje? Oi, Lídia. Oi, Pedro. Boa manhã aí pra vocês. Boa manhã pra você aí de casa. Eu quero dar a dica de leitura de hoje, que é essa aqui, ó. A Bíblia explicada para crianças com ilustrações do Mig e da Meg. Olha só, o seu filho, ele pode ter a palavra de Deus e ilustrações de forma lúdica para eles aprenderem mais e crescerem espiritualmente. Você pode ler com ele, afinal de contas, é na linguagem de hoje, então fica muito mais fácil a compreensão e até para você explicar. Então eles têm nota de rodapé, tem uns bloquinhos de entendimento, até você vai acabar aprendendo mais com essa Bíblia. Eu espero que a dica de hoje seja útil para você e nos conta depois aqui no chat, nos comentários, o que você achou dessa dica. Eu fico por aqui e até mais. Obrigado, Leia. Muito bom essas dicas aí, ó. Você que é pai, tio, tem, sei lá, alguém na sua família, alguma criança que você queira ajudar, aproveita para presentear das crianças, dá conteúdo, dá um livro que é bem legal, né? Já com essa dica da Letícia.
É verdade, muito bom, Lê, gostamos demais. E foi lá no Cefas, né, como a gente falou. Agora, notícias, olha só que interessante. Ateu faz oração durante queda de helicóptero e dedica sua vida a Deus. Deus, por favor, não me deixe morrer. Esse foi o clamor do soldado australiano Dylan Bitson, que era ateu até o momento da queda do helicóptero que pilotava durante um exercício de treinamento próximo a Abu Dhabi, dos Emirados Árabes Unidos, em setembro de 2013. Nesse acidente, clamei por Deus e pedi a Ele, Deus, por favor, não me deixe morrer. E isso meio que me confundiu, porque eu pensei, por que eu clamaria a Deus se eu não acho que Ele é real? Disse o soldado. Bitson foi batizado na Igreja Católica na infância e até chegou a frequentar algumas celebrações, mas foi um ateu convicto durante toda a sua adolescência e fase adulta. Antiteísta seria uma descrição melhor do que eu era, disse ele. Ele pensava que acreditar em Deus era besteira e todo aquele que acredita nele está acreditando em contos de fadas. Mesmo assim, o soldado Bitson clamou a Deus nos 10 segundos que o helicóptero levou para cair. O helicóptero estava caindo e eu fui empurrado para a areia. As pás da hélice estavam por todo lugar. Era muito alto, muito escuro e empoeirado, ele relata. O soldado Bitson se manteve dentro do helicóptero e sobreviveu. O homem que estava ao seu lado, no entanto, foi atirado para fora do helicóptero e morreu. Depois de sobreviver ao grave acidente, Bitson não conseguiu ignorar o seu clamor por Deus. Nos meses e anos seguintes, ele começou uma jornada para descobrir o seu propósito de vida e isso acabou o levando a um encontro com Deus. Olha que coisa linda, gente. A fonte dessas informações é o site guiame.com.br. Você viu aí nas fotos também. Muito Isso. bom, né? Que a gente possa pregar para que as pessoas não tenham que encontrar Deus nesses momentos só de desespero, né? Aquele meme clássico, quando o avião tá caindo não existe ateu, né? Mas que legal essa história aí, mas que a gente possa orar também, pregar o evangelho para que as pessoas conheçam a Deus, né? Muito bom. E pessoas que a gente acha que talvez, não, essa pessoa não vai nem dar bola, não sei como ele falou, sou antiteísta, e acabou, né, seguindo o caminho de Deus. Então que a gente também não possa tentar ficar escolhendo, né? Ah, vou pregar para tal pessoa que ele é moralmente legal, não. A gente possa falar para todo mundo e o Espírito Santo que vai fazendo. Exatamente, muito bem colocado, Pedro, muito bom. E olha só essa outra notícia, mudando de assunto, eletrossensíveis, as pessoas que sentem doentes quando estão perto de celulares e torres de transmissão. Já sentiu isso? Cansaço, dor de cabeça, tontura, sensação de queimação, espasmos, náusea e palpitações? Esses são apenas alguns dos sintomas apresentados por quem afirma sofrer de eletrossensibilidade. Pessoas que se dizem eletrossensíveis, em sua maioria, a partir de um autodiagnóstico, afirmam que os campos magnéticos gerados por telefones celulares, Wi-Fi e outras tecnologias modernas as estão deixando gravemente doentes. Após anos de estudos controlados e duplos cegos, métodos científicos para evitar que os resultados da pesquisa sejam influenciados pelo efeito placebo ou pelo viés do observador. Não foi encontrada nenhuma evidência de que os campos eletromagnéticos causem esses sintomas. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, afirma que a eletrosensibilidade, também conhecida como hipersensibilidade eletromagnética, não é um diagnóstico médico. No entanto, com a chegada da tecnologia 5G, a quinta geração da internet móvel, a preocupação das pessoas que se identificam como tal está crescendo. Mas não há base científica para associar a eletrosensibilidade à exposição a campos eletromagnéticos. Mas os sintomas são muito reais e quaisquer que sejam as causas, a saúde de quem sofre com eles parece muito abalada. Olha só, notícia interessante, notícia essa do site g1.globo.com. Bom saber disso, né? Bom, Lídia, eu já aconteceu comigo já, sabia? Sério? Queria até falar pro pessoal aqui na geral que isso já aconteceu comigo. Teve uma vez que eu abri meu celular e fiquei passando mal, vontade de vomitar e tal, náusea, dor de cabeça. Aí só que tava no aplicativo do banco. Mas acontece, gente, tomar cuidado, o celular tem dessa. Eu
não dou conta, gente, não dou conta. Eu nunca sei quando ele tá falando verdade, quando ele tá brincando. É uma verdade triste. Sério no começo, mas vai você mesmo. Esse é o Pedro Cera, para quem não conhece. E queria falar aqui pro pessoal, segunda-feira teve a programação legal do Dia das Crianças, né, com a APF. E toda segunda-feira nós temos nosso Empreendendo no Reino. Só que a gente vai trazer hoje nessa quarta-feira, porque está especial demais. Para você que não acompanhou na semana passada, o que é o Empreendendo no Reino? Empreendendo no Reino é um canal que tem uma vasta seleção, né, de entrevistas, de bate-papos com homens de Deus que estão trabalhando com negócios. Tem um podcast deles também, que é muito bom, para você ficar por dentro, né, de tudo que está, desse pessoal que trabalha com startup, com inovação, empreendedorismo. E essa equipe é sensacional. Tem o Ícaro, tem o André, tem o Gabriel, dos 3 do Empreendendo no Reino, e o Paulo, que é da Bluff, da aceleradora. Se você já acompanha há bastante tempo aqui o canal, você vai lembrar do Paulo no nosso programa da rádio, né, Empreendedores do Reino. Então é toda essa equipe para trazer para vocês a jornada do empreendedor. O que é? São vídeos curtos que a gente está passando aqui no Manhã IPP, né? Com toda essa jornada, desde o começo de uma ideia, né, do seu empreendedorismo, até o perfil de quem vai empreender, e depois no final, com questão de essas siglas bem legais, americanas, tal coisa. Dica top para você estar aqui com a gente. É legal. Então, semana passada a gente explicou um pouquinho como é que vai ser, né? Você que não viu, vê de novo, porque é muito melhor do que a explicação que eu dei agora. E hoje a gente vai para esse momento zero, né? Como começar? Isso vale para todo mundo, tá? Para você que está com alguma coisinha aqui em casa, até você que está numa empresa. Então, roda aí o Empreendendo no Reino de hoje para a gente ficar bem informado. Bom dia, pessoal. Eu sou o Ícaro do Empreendendo no Reino. É um prazer para a gente estar iniciando essa série aqui junto com a IPP-TV. E hoje a gente vai falar sobre o primeiro momento de uma empresa, aquele momento inicial, quando você teve a sua ideia, você já está querendo dar os seus primeiros passos, você está bem afoito, está animado, empolgado. E nessa hora muitas dúvidas começam a surgir, né? Eu acredito que você deve estar cheio de dúvidas, inseguranças, ou empolgado demais, querendo talvez acelerar algumas coisas. E a gente vai falar sobre isso hoje. Geralmente, nesse primeiro momento, nesse primeiro estágio, é possível que você tenha dúvidas como: será que é hora de eu colocar esforço nisso? Será que é hora de eu me empenhar ao máximo nisso? Como ficam as outras áreas na minha vida? Como que eu vou lidar com isso? Quanto de esforço eu preciso colocar nessas tarefas iniciais do meu empreendimento, da minha ideia, do meu negócio? É importante que você equilibre as coisas, é importante que você analise as coisas, entendendo quem você é, o momento que você está, as suas obrigações no seu trabalho atual, no seu negócio atual, na sua fonte de renda atual. É importante que você entenda quanto de tempo você tem para dedicar nessa sua nova atividade. Nada na vida vem sem esforço e nada na vida vem sem dedicação. Sim, é importante que você dedique tempo, é importante que você dedique esforço nessa nova tarefa, mas é importante também que você equilibre, porque ainda é uma fase de muitas incertezas, as coisas ainda estão tomando forma, muita coisa está sendo validada ainda, então é importante que você dedique tempo, mas sem que isso venha afetar outras áreas da sua vida de maneira negativa. Lembrando que isso não é uma corrida de 100 metros rasos, isso é uma maratona, você vai ficar muito tempo trabalhando nisso, então vai devagar, tenha tempo para jogar as coisas, mas sim, é importante que você empenhe esforço nisso. Uma outra dúvida que geralmente aparece para quem está iniciando um novo negócio, na verdade não é nenhuma dúvida, é algo que acontece mesmo com quem está iniciando, é a vontade de chamar um sócio. Muitas vezes você tem uma ideia e você não quer fazer aquilo sozinho, seja por insegurança, seja por incapacidade em alguma área, e você se sente tentado a chamar um sócio, alguém para ser seu sócio, seja um irmão da igreja, seja um amigo do trabalho, mas é importante que você julgue por que você quer colocar um sócio. Será que você precisa realmente de um sócio? Será que essa sua debilidade você não resolve simplesmente contratando esse serviço? É importante nesse momento que você avalie bem essas coisas, porque você trazendo já um sócio logo de cara para o seu negócio, para o seu empreendimento, isso vai ter reflexo lá na frente.
em coisa simples, seja a cor que você vai pintar uma parede, o nome do seu produto, o tipo de produto que você vai fazer, o tipo de serviço que você vai prestar. Todas essas decisões iniciais importantes você vai ter que dividir com essa pessoa. E lá na frente, consequentemente, com investidores, ou seja lá como o seu negócio caminhar, você vai precisar trazer mais pessoas para a sua empresa. Talvez não seja essa a hora de você colocar um sócio por motivos errados. Outra situação que geralmente acontece: você tem o seu emprego CLT ou você tem a sua fonte de renda atual, seu negócio atual, e nessa fase você fica empolgado e acaba perdendo o gosto por aquilo que você já faz. Você tem que tomar muito cuidado nesse momento. Por quê? Às vezes a gente fica muito empolgado com a nossa ideia, a gente fica muito animado e não julga bem se aquilo vai dar certo, não julga bem se aquilo realmente se esse realmente é o caminho que a gente tem que seguir, e a gente acaba já não trabalhando direito no nosso emprego atual. Muitas pessoas cometem o erro de começar a trazer demandas do seu novo negócio para dentro do seu emprego atual. Como cristãos, nós sabemos que isso é totalmente errado. O seu tempo no seu emprego é para o seu emprego. Então é importante que você tome cuidado e que você pense também muito bem em quando é a hora de você largar o seu emprego CLT, de você investir muito mais tempo e muito mais esforço nisso. Você tem que julgar algumas coisas. A sua empresa ela já é lucrativa o suficiente para te sustentar? Há quanto tempo ela já é lucrativa o suficiente para te sustentar? Você consegue se sustentar e também reinvestir na sua empresa? Há quanto tempo você consegue isso? Quantos clientes você tem? Você tem apenas um cliente que, se ele te demitir, você vai ficar sem dinheiro? Você precisa julgar todas essas coisas antes de tomar decisões precipitadas. Tome cuidado, vai com calma, não seja ansioso nas suas decisões, pense bem antes de fazer as coisas e você tem tudo para ter sucesso. É isso aí, segue a gente nas nossas redes sociais, @empreendendo no reino no Instagram, o nosso canal também no YouTube. É um prazer estar aqui falando com vocês e vem muita coisa boa por aí. Fica na paz, até mais. Bom demais. Aí, ó, para você já ficar esperando na segunda-feira nossa próxima etapa, né? Nessa jornada, nessa caminhada do empreendedor aí, para a gente seguir junto. Isso pode aplicar a diversas áreas da sua vida. Então não ache que não, porque é empreendedorismo, eu não tenho muito a ver com isso, não pode ser para você. Fica ligadinho porque vai ser para você também. É verdade, já amei as dicas, já peguei várias para mim e vai ter muito mais aí pela frente, gente. Muito bom esse quadro, amei. E olha só, falando em quadro, temos uma dica de ideia excelente. Temos uma boa ideia para você. Fala aí, Cláudia, qual é a boa ideia de hoje? Oi, pessoal, bom dia. Você costuma gastar muito com comidas não saudáveis por não ter tempo de cozinhar? Então fica ligadinho que essa ideia é para você. Você tem um freezer em casa? Então já prepara para as marmitinhas da semana. Pegue um dia livre e cozinhe legumes, carne, frango, seu arroz e feijão e varie nos potes para congelar essas marmitas prontas. Assim, você pode comer de maneira mais saudável, gastar menos e cozinhar ainda perto de quem você ama. E aí, o que você acha? Lógico que se você puder ter um acompanhamento nutricional, isso vai te ajudar ainda mais. Olha só, isso te ajuda fisicamente, socialmente, economicamente e até emocionalmente para dar aquela aliviada no estresse. Me conta como foi essa experiência aqui nos comentários, tá bom? E não deixa de deixar aqui o seu like e também escrever pra gente o que você gostaria de saber, para então a gente te trazer uma boa ideia. Nossa, ótimo. Que ideia, Cláudia. Boa ideia, excelente ideia. Deu até uma fominha aqui. Já começa a dar uma fome, né? Pro manhã PP já termina mais ou menos quando vai começar a preparação do almoço. Marmita congelada. Se o pessoal de casa acabou fazendo muita marmita, né? Congela ele muito. A gente tem um freezer aqui, ó, a gente pode deixar. Manda que a gente guarda. Com o maior carinho. É verdade, pode mandar. Um dia ainda vamos receber aqui do Pedro, é verdade. Olha só quem está de aniversário hoje. Feliz aniversário para Elisete Salles de Oliveira e para Sueli de Souza, membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Feliz aniversário, que Deus abençoe muito. E para você que está em casa também, que está de aniversário, receba o nosso abraço com muito carinho nesse dia especial. Que Deus abençoe muito.
É isso aí. E a gente vai ficando por aqui, por aqui, né? Infelizmente, o programa passa rápido, voa. Agradecer você que participou com a gente, você que estava aqui no chat, né? As mensagens que a gente recebeu, como sempre. Aproveite, se você gostou do conteúdo, compartilha. Vai lá, divulga nos seus grupos, dá uma curtida aqui, se inscreve no canal. A gente fica repetindo isso sempre, para que mais pessoas tenham acesso, né? Mas obrigado por você que está sempre com a gente, a todo mundo que participou. Obrigada de todo o coração. E logo mais à tarde, sempre juntos com a Tainá Félix. E também hoje tem o queridíssimo Diário de Eva. Bom Então, demais. fica ligado aí que a gente volta amanhã. Um beijo grande. Se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.